Agora abrimos. Agora sim, então boa noite a todos. Boa noite, Raquel. Boa Tudo noite, bem? Renan. Boa noite, pessoal aí no Brasil. Como vocês estão? Que bom. Que bom ter você aqui, Raquel, no seu próprio canal. Estou aqui invadindo o seu canal no primeiro Diálogos Edub, nossa estreia. E eu acho que não teria um jeito melhor do que estrear justamente com você, que é uma amiga tão querida, uma profissional de competência assim inigualável. A gente sabe que hoje, Raquel, você é sem dúvidas uma das maiores educadoras que a gente tem nesse país. Eu tenho admiração profunda por você, você sabe disso. Desde o nosso primeiro encontro, alguns anos atrás, até hoje, a gente sempre tem estabelecido uma boa parceria, tanto profissional, tanto acadêmica, quanto também de amizade mesmo. Então, assim, eu estou extremamente emocionado, feliz de estar aqui com você hoje. E, começando esse nosso primeiro Diálogos Edub, também estou muito feliz em estrear no seu próprio canal. Eu queria resgatar essa informação, resgatar a importância desse momento, porque mostra justamente esse espírito de cooperação que você sempre teve, né? Um espírito da gente criar pontes entre diferentes interlocutores e jamais criar muros, que é um espírito que eu também compartilho muito. Então, assim, estou dando as boas-vindas para você no seu canal, na sua casa, justamente pensando nessa ideia de como a gente pode dialogar, estabelecer pontes, criar novas formas de entender a educação com base em evidências. E aí, no Diálogos Edub, só contando um pouco da ideia desse projeto para você e para todo mundo que está assistindo, nós não temos o intuito de fazer uma entrevista. Não é uma entrevista formal, é, na verdade, um diálogo mesmo. É um momento no qual a gente vai encontrar pessoas que são queridas, pessoas importantes, pessoas que tenham muito a dizer sobre educação de diferentes maneiras, né? A gente sabe muito bem, e isso eu aprendi ainda mais com você, Raquel, sobre a importância dos diferentes atores da educação. A gente fala com pesquisadores, a gente fala com formuladores de políticas públicas, a gente fala com professores que estão lá no chão da escola, que estão fazendo a diferença na vida de milhares de crianças, de milhares de adolescentes, né? Na verdade, milhões. Então, o papel que a gente tem aqui no Edub é de tentar criar, de fato, esse canal de comunicação com todo mundo e pensar em como a gente pode refletir sobre uma educação, tentando buscar uma educação mais equitativa, uma educação de mais qualidade para todo mundo. Então, hoje, a gente está aqui te recebendo, como eu disse, na sua própria casa, mas com esse intuito de conversas, de diálogos, e buscando tentar entender um pouquinho sobre uma situação que não é tão legal assim, né? Que são os impactos da pandemia na educação de modo geral e mais especificamente na alfabetização. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Renan Sargiani, presidente do Instituto de Educação Baseada em Evidências, e estou aqui com a Raquel de Oliveira, que é uma grande educadora. E aí, Raquel, a palavra é sua, minha amiga. Muito obrigada. Obrigada, Renan. Obrigada ao pessoal que está aqui assistindo a gente, quem vai assistir no síncrono, ao vivo, quem vai assistir no assíncrono, que a gente sabe que vida de professor não é fácil, né? Então, tem muita gente agora que ou está em deslocamento, ou está saindo para ir para dar aula, ou para ir para casa, para arrumar, fazer janta. E isso também cabe na discussão, porque impacta. A gente precisa, como você falou, o Renan, ter um olhar sistêmico para a educação. Não só sistêmico, para ouvir todos esses participantes, esses decisores, esses jogadores dentro dessas 4 linhas que é a aprendizagem, mas também olhar para a intersetorialidade. Então, eu fico muito feliz de ter você aqui no canal. E o Edub, o Instituto, gente, por favor, gravem esse nome, Edub. Sigam nas redes, já tem Facebook, tem LinkedIn, está em todas as redes sociais, tem Instagram. E sigam também o canal do Edub, porque tem um canal, né, Renan? Tem sim, tem um canal, vai ser ótimo
se as pessoas seguirem, logo em mais a gente faz um outro encontro lá, um outro diálogo do Edub lá no próprio canal do Edub. Aqui já estão colocando também o nosso login, né, o nosso nick. Então, acho que isso vai ser super legal. E eu acho que você começou muito bem, Raquel, dizendo para a gente sobre essa importância, né, dessa articulação de diferentes setores, e da gente ser um pouco, a gente entender também que somos humanos, né? Antes de ser professores, antes de ser educadores, psicólogos, formuladores de políticas públicas, nós somos humanos, nós temos vida, nós temos as nossas dificuldades, as nossas, vou dizer, as nossas tarefas diárias, e eu acho que, assim, separar um espaço para discutir sobre educação é fundamental. E eu acho que é isso que a gente está tentando buscar aqui. Então, eu não queria que ficasse como se a gente estivesse simplesmente num espaço de aula, mas sim num espaço no qual a gente pode refletir sobre essas diferentes coisas que impactam na vida dos professores. Eu até vou fazer uma pergunta, digamos assim, no começo, que é falando um pouquinho sobre como a gente está agora voltando para essa rotina, Raquel, de aulas normais, aulas presenciais. Eu falei até a palavra normal aqui, justamente porque algumas pessoas falam, é um regresso à normalidade, né? E eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse retorno a uma espécie de normalidade, se é que a gente já teve alguma coisa normal um dia. O que você tem, assim, pensado sobre essas questões do volta às aulas no pós-pandemia? Excelente pergunta, Renan, porque o normal, a gente tem que colocar uma pergunta após, né? Normal aos olhos de quem? A gente tem os paradigmas que definem uma normalidade. Então, o que eu julgo normal pode não ser normal para você. E já havia uma crise, não só na educação brasileira, como na educação mundial, principalmente para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade social, anterior à pandemia. Então, se essa normalidade é uma rotina de ir à escola, de uma classe média branca, de uma escola privada, que muitas vezes é o que alimenta a mídia, é o que a pessoa da mídia tem como realidade, isso é uma normalidade. Agora, se você vai ouvir aquela pessoa periférica que sempre deixou de ir para a escola por conta de tiro em comunidade, operação policial que bloqueia a escola, ou então hoje eu estava estudando alguns dados. Você sabia, Renan, que a população mundial, 1 em cada 10 pessoas não tem energia elétrica no planeta? Nossa. Isso quer dizer que a gente está falando de 800 milhões de pessoas que não têm energia elétrica no planeta. Então, essas pessoas já têm uma situação de ter um learning gap, um hiato de aprendizagem que é anterior à pandemia. Se a gente for olhar para os países, por exemplo, em situação de guerra, como a gente tem a faixa da Síria, a gente teve Chechênia, agora estamos aqui do lado, estou na Inglaterra falando, a gente tem aqui a Ucrânia em guerra, o Oriente Médio, ali a crise de aprendizagem já acontecia. Se eu olho para o continente africano e eu vejo as questões de vulnerabilidade, onde as pessoas não têm água, 3 em cada 10 pessoas no continente africano não têm água. Se você não tem água para lavar a mão, para tomar banho, como você vai para uma escola? Essa concepção de escola é muito longe. Se a gente vai para o Brasil e começa a falar, por exemplo, das escolas do campo, que eu não sei se tem alguém aqui que conhece as escolas do campo, mas é um número muito alto de escolas no Brasil que são escolas do campo. Essas escolas já tinham aula antes da pandemia, 2 dias por semana só. Por quê? Elas são tão distantes dos centros urbanos e o concurso pega um professor desse centro urbano e o professor não consegue ir diariamente até essa escola lecionar. Então, o professor já ia só 2 dias na semana numa turma multisseriada. Então, estou colocando todas as situações aqui para vocês, para a gente discutir essa questão de normalidade, que ela nunca existiu. Né? Ela é imposta por um viés de quem não conhece a realidade, que é plural, que é diversa e que é cruel. Né? Isso é um ponto. O segundo ponto, Renan,
dentro dessa temática também que eu quero trazer, é que a pandemia nos mostrou algo que são os futuros possíveis no plural, né? Nós viemos de uma educação onde a escola foi criada para esse sentido mais democrático, de uma escola para todos, no momento pós-Segunda Guerra Mundial, onde a gente precisava aprender a se socializar. É um momento que a gente tem o nascimento da Unesco, da ONU em si como um todo, para que haja a paz mundial, e começa a ter essa viabilização do dispositivo escola para mais pessoas do que era antes, que era muito elitista. A gente ouve muito isso. No meu tempo a escola pública era boa. Claro, porque atendia só 43% da população, por isso que era boa. Porque tinha menos gente lá, né? O professor tinha mais tempo, menos aluno e por aí vai. Mas quando eu tenho esse momento de abertura das escolas, o tempo histórico-social era completamente diferente do que a gente tem hoje. E o nosso sistema escolar ainda é daquela época. Então, se você fala que normalidade é aplicar um dispositivo social que foi construído para atender uma demanda de 1944, estou falando aí de 78 anos atrás, e isso é, no mínimo, questionável, né? Eu acho que essas colocações... Desculpa. Eu acho que você trouxe pontos assim extremamente importantes. Foi uma provocação justamente porque eu imaginava, né, que você traria esses elementos. E eu fiquei pensando porque uma coisa que eu tenho visto, Raquel, e eu também já conversei isso com você antes, é que, além da gente ter essa sensação de que existia uma certa normalidade e que a nossa normalidade é a da nossa bolha imediata, né? A gente olha a escola que está na nossa rua, a gente acha que as escolas do Brasil e do mundo são todas idênticas, quando, na verdade, mais da metade das escolas quase não tem saneamento básico aqui no país, né? Você está falando dessa realidade das pessoas que não têm energia elétrica. Eu estava em Manaus há pouco tempo com alunos fazendo estágio em escolas e as crianças também não tinham energia elétrica. Então, essa questão toda é muito importante. Mas aí o que eu tenho observado agora nesse retorno ao presencial é que parece que a gente não aprendeu muitas coisas nesses 2 anos. Parece que a escola, e não só a escola, mas também quem pensa sobre a escola, continua achando que a gente vai regressar a uma espécie de normalidade sem mudar nada. Então, esses possíveis futuros que você traz, quando é que eles vão se materializar, sabe? Quando é que a gente vai poder aprender com o que a gente está fazendo e deixar de seguir o que era feito nas décadas de 40, de 50 do século passado, né? O que a gente está aprendendo aqui? Quando a gente, na minha modesta opinião, aceitar que a vida é uma eterna mudança. Enquanto a gente não aceitar essa questão que o currículo precisa evoluir, a formação docente precisa evoluir, que dar aula não é cumprir livro didático apenas, que o nosso papel como professor não é dar aula, mas é implementar uma política educacional que inclui dar aula, mas não apenas. E quando eu falo isso da política educacional, grita a seguinte questão: a gente não tem uma explicação sobre as políticas educacionais que a gente implementa na nossa formação. E dependendo da formação continuada que a gente recebe, ela vem tão impregnada de vieses ou corporativos, ou corporativistas, né? Que muitas vezes a gente não consegue se entender como parte desse todo, nós professores. E se a gente vai mais a fundo, Renan, os pais têm um papel muito importante, ou a família, né? Porque não necessariamente tem pai e mãe. Por que eu digo isso? E já fazendo um link com a questão da alfabetização. O próprio James Heckman, que foi Nobel de Economia, e aqui eu faço um parênteses que o professor tem mania de falar assim, e eu mesmo já falei isso muitas vezes, tanto de economista vem dar pitaco aqui na nossa área da educação. Simples, porque eles sabem trabalhar com dados, com literacia de dados, evidências, e que a gente não sabe. Então, a nossa profissão no futuro, a nossa formação em licenciatura ou pedagogia precisa envolver dados, que os economistas fazem muito bem. Eles olham um problema, pegam os dados que existem, vão a campo e trazem cenários possíveis. Nós não conseguimos fazer isso. Mas, voltando, James Heckman, que é um economista, tem vários estudos, vocês podem botar o nome dele aí no Google, e que diz: quando a mãe tem maior escolaridade,
a chance da criança continuar na escola é maior. E as pesquisas agora, durante a pandemia, apontaram que 54% dos alunos brasileiros, a partir dos 12 anos de idade, não queriam voltar mais para a escola após a pandemia. Ou seja, esse dispositivo, que virou um prédio, quando a escola, na verdade, é uma instância social, perdeu sentido. Quando se esvazia de sentido, de propósito para a pessoa que está ali, fica claro que a escola era só 4 paredes, com alguém lá na frente falando e um papel na minha mesa para eu escrever. Sim. Quando a gente precisa, Renan, revisitar o que é a escola, revisitar o que é um currículo, entender que a gente tem uma progressão de competências, que é saber resolver problemas na sociedade e saber fazer coisas que vão nos dar essas competências, que são as habilidades, a gente precisa ter uma progressão disso ao longo da educação básica, sim, que é o que está garantido lá no artigo 205 da nossa Constituição Federal. E a nossa discussão ainda está tão rasa no sentido de assim, reprovar ou aprovar o aluno. Não existe reprovar ou aprovar quando não teve ciclo de aprendizagem construído. Uhum. E o ciclo de aprendizagem construído não é conteúdo para dizer assim, cheque, dei essa matéria, dei essa matéria, dei essa matéria. Eu preciso ir além disso. O que a pandemia poderia ter trazido é essa conscientização. E por alguns motivos ela não veio. Uhum. Eu acho que você está trazendo pontos fundamentais. Uma das questões que eu sempre gosto muito de conversar com você é sobre a importância do currículo e como a gente não dá esse devido valor aqui no país, né? Então, às vezes, as pessoas acham que o currículo é só uma matriz, na verdade, nem uma matriz, mas como uma grade mesmo, que te prende naquele determinado tipo de conteúdo. E as pessoas não refletem sobre como ele tem que mudar. Você trouxe essa questão da ordem da vida e a mudança, né? Tem que mudar, tem que se adaptar, tem que ser contextualizado. E aí eu vejo, muitas vezes, as pessoas querendo correr atrás do prejuízo no sentido de dar conta do que foi previsto numa grade de uma realidade que já não existe, talvez. Sem que os professores reflitam sobre as necessidades das adaptações curriculares. Né? A gente viu, por exemplo, nessa pandemia, muita gente simplesmente querendo reproduzir o mesmo que fazia na sala de aula presencial na aula remota, sem que se tivesse um cuidado com aquele tipo de formação do aluno. Qual é o tipo de contexto que a gente está vivenciando? Como é que os alunos estão pensando sobre educação? E aí você traz esse ponto que a gente precisa muito discutir aqui. E um outro ponto que eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar também é essa questão sobre o espaço escolar, né? Então, a escola realmente é só uma coisa que tem 4 muros, ou que tem vários muros, mas é um espaço fechado, é um prédio físico, ou a escola é muito mais do que isso? Né? Onde que a gente está inserido nesse contexto? Qual é a função social dessa escola? E eu acho que isso, Raquel, tem muito a ver com o que você colocou inicialmente também, sobre talvez até mesmo os professores, ou melhor, com certeza os professores entenderem que também são agentes políticos, né? Eles estão executando política na ponta. Eles não estão ali simplesmente dissociados desse contexto político como um todo. Eles não são só os professores que vão executar, eles têm que pensar e têm que formular também novas políticas. Né? Então, acho que essas coisas eu vejo muito no seu discurso, e eu acho que você traz isso com uma propriedade, uma clareza que ilumina bastante esse nosso encontro hoje aqui com as pessoas. Eu fico feliz, Renan, e estou vendo aqui no bate-papo, quando a gente clica em comentários, vários comentários já aqui. Quero agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente e perguntar se Vivian, Nelson, Glória, Cristal, Sildomar, Josiane, Fabiola, se vocês têm perguntas, as outras pessoas que eu não estou vendo os nomes, podem mandar perguntas aqui para mim e para o Renan, que são super bem-vindas. Eu vou começar falando da questão do currículo, tá? Muito bem lembrado você que a gente associa currículo a uma lista, né? Sim. Só que currículo, quando a gente vai lá na origem da palavra, vem de correr do ponto A para o ponto B.
E isso traz à baila outra questão, que é a questão que agora ficou muito na moda, e eu sei que você vai falar disso na próxima semana com propriedade, que é a questão de avaliação, né? Porque eu só posso sair de um ponto A para um ponto B se eu sei o que é o ponto A. Exemplo, quando você vai dirigir, que a maioria das pessoas agora coloca o Waze, a primeira coisa que o Waze pergunta é onde você está. Você tem que ligar ou o GPS ou colocar. Se você vai solicitar um Uber, mesma coisa. Onde você está? Para onde que você vai? Essa deveria ser a preocupação principal num processo de aprendizagem. Entender onde cada criança está. Porque também tem lá na LDB que não necessariamente as crianças precisam ser organizadas pelo ano que nasceram. Isso é uma convenção que a gente fez. Puramente burocrata, porque pode ser por ciclo, por N coisas. Mas, se eu não sei onde a criança está e para onde a criança precisa ir, naquele ciclo de aprendizagem que eu vou ser responsável por mediar aquela aprendizagem, eu vou acreditar que o meu papel é só cumprir o livro didático ou a apostila. E eu vou chegar para você, meu diretor, e vou falar assim, Renan, tá bom, peguei a classe de alfabetização, qual é o livro que eu vou usar para poder planejar minha aula? Quando a pergunta deveria ser, qual é a expectativa de aprendizagem dessa classe que eu vou conduzir durante esse X tempo? Sim. Raramente o professor faz essa pergunta, porque raramente a escola tem um plano pedagógico. Ela tem de gaveta, porque se for privada, ela precisou ter apresentado isso para o conselho para ganhar a licença de ser aberta. Pública, ela precisa ter, pela questão orçamentária, o diretor precisa mostrar o plano pedagógico para liberar verba para ele ter orçamento no Brasil, mas é uma coisa morta, uma letra morta que ninguém participou. E esse plano pedagógico, ele difere de currículo e difere de BNCC. Por quê? A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que vai ter revisão em 2026, e todo mundo que tem críticas à BNCC, eu defendo que tem que ter um referencial, mas eu também defendo que ela precisa ser melhorada, qualquer coisa precisa ser melhorada, eu preciso me melhorar todo dia. A BNCC, você que está ouvindo a gente. Sim. Então, a BNCC, o que ela faz? Ela olha para a Constituição, olha para a LDB, olha para o nosso Plano Nacional de Educação e fala, bom, educação é um direito constitucionalmente garantido, tem uma lei de diretrizes e base, tem um plano nacional e com essa conjuntura de políticas públicas, é necessário que na educação básica o mínimo que esse aprendente desenvolva de competências e habilidades seja isso aqui. Para garantir que uma pessoa que saia, por exemplo, do Amapá para o Rio Grande do Sul, não vai ter tanta discrepância quando trocar de uma escola para outra. E garantir essa equidade, que não é a mesma coisa para todo mundo, mas é o direito de todo mundo ter o que precisa para garantir que se chegue ao mesmo lugar, no mínimo. Né? Isso é o referencial curricular. É como se fosse o ovo, a manteiga e o açúcar, a base para fazer um bolo. Agora, o sabor que o bolo vai ter, se vai ter de chocolate, de fubá, de cenoura, vai depender do território que o bolo é feito, ou seja, a casa do cliente. E aí, essa base referencial deveria ter sido traduzida em currículos estaduais, que depois seriam traduzidos por currículos municipais. Por motivos N, isso não aconteceu dessa forma ideal. Na maioria das vezes, o currículo não foi colaborativamente construindo. E aí tem um descolamento da realidade. Porque quem impôs esse currículo não conhece a realidade do chão da escola. E aí quem é do chão da escola recusa esse currículo porque não se enxerga nele. E aí o que a gente faz? Ou a gente briga, reclama, ou a gente simplesmente não usa. E quem paga o preço é quem? O aluno. Porque fica vendido, literalmente, nessa história. Então, infelizmente, essa é a realidade que acontece na maioria dos 5.000 e tantos municípios brasileiros. E o professor, no meio disso tudo, ele fica um marionete. Com várias coisas caindo na cabeça dele que ele tem que fazer, e ele não se questiona também o papel dele, porque ele já está tão estressado, tão sem tempo,
que ele não consegue ter tempo para ter um bate-papo desse que a gente está tendo aqui, por exemplo. Exatamente. Se a galera aí do bate-papo pode me contestar. Não, mas é perfeito o que você está falando, né? A gente podia chamar isso de sala dos professores, em vez de diálogos EDUV, porque, na verdade, não sobra tempo para ninguém, né? A gente começou falando sobre isso. Até para quem está ouvindo a gente, é importante lembrar que a Raquel está na Inglaterra, e então agora já são mais de 11 horas aí, né, Raquel? São 11h25. 11h25, e ela está sendo super generosa em estar aqui com a gente, falando, né, sobre educação, e super ativa pensando. E eu acho que é isso mesmo, às vezes falta tempo de reflexão, né? Alguém falou sobre tudo isso que você está falando, Raquel, para a gente. Então, nem sempre os professores também têm as condições de terem entendido a importância dessa base, a importância do referencial. Eu vou para muitas escolas e, às vezes, é difícil até de entender o papel do projeto pedagógico. Às vezes, o projeto pedagógico é um arquivo que fica guardado na sala do diretor e que nem a coordenadora não tem direito de acessar. Então, isso acontece também, né? E quando isso é herança ainda da falta de liberdade de expressão que tem no Brasil. E da falta de diversidade, né, que tem na governança. Não tem diversidade. As pessoas que você olha, que governam desde o âmbito federal, estadual, municipal, até as secretarias, têm as mesmas caras, se vestem do mesmo jeito, falam da mesma forma, e aí vira uma pseudonormalidade, né? Exato. A Vivian está até colocando que são tantos desafios para os professores, falta de formação continuada, valorização, e é exatamente isso, né? A gente está pensando aqui, então, por exemplo, eu converso com vários professores que mal sabem sobre a questão da base nacional, então a gente já está em 2022, a base está aí desde 2017, mas onde é que está a formação continuada para esses professores sobre a base? A base de formação docente, praticamente ninguém ouve falar, Raquel. Você sabe muito bem da importância que tem para a formação inicial dos professores a existência de uma base nacional docente. Não tem isso com clareza. E um outro ponto, assim, eu estou mais para te provocar, tá? Eu não estou aqui para esclarecer nada, não vou responder nada, eu vou só te provocar. Eu tenho uma coisa que eu gostaria de te ouvir um pouco mais é sobre a questão das progressões de aprendizagens, porque você já falou sobre isso. Você já falou ali sobre a questão do currículo e até usou uma comparação com uma receita de bolo, mas a ordem dos ingredientes afeta a receita, né? A gente que gosta de cozinhar, eu sei que você também gosta, a ordem dos ingredientes às vezes afeta um pouco a qualidade, né? Se a gente pega um bolo ali e coloca o fermento no lugar errado, talvez não dê certo. Então, é claro que na educação não é dessa forma, mas eu estou brincando aqui só para a gente contextualizar a importância de também refletir sobre essa organização das aprendizagens e das progressões. Isso é capital, Renan, e eu vou dar um passo para trás um pouco, porque o que você chamou dessa questão dos professores, que até está colocando aqui a Vivian de novo, que é difícil ter o tempo para reflexão, eu chamo isso de solidão pedagógica. Né? A gente tem isso em picos altíssimos, não só no Brasil, como no mundo geral. E, somado à solidão pedagógica, o professor tem uma desvalorização do trabalho dele. Isso gera uma desprofissionalização. Eu sou contra, por exemplo, alguém falar assim, nossa, ela tem um superpoder, ela tem o dom de ensinar. Não é dom, não, eu estudo muito. É lógico. Né? Então, óbvio que você pode amar o que você faz, só que a gente não pode ter esse mantra, sou professor por amor, porque a gente precisa se profissionalizar até para que as pessoas respeitem a gente como profissional, a gente possa ter plano de carreira, a gente possa ser visto não como coitadinho na sociedade, mas como uma classe que é unida, né? Sobre questão de progressões de aprendizagem, isso é muito importante, Renan, principalmente aqui para a alfabetização, porque a gente sabe dessa fala, né? Não se pode reprovar até o terceiro ano dos anos iniciais. Por quê? Você está construindo ali as bases de algo que você entende muito melhor do que eu, de literacia, de numeracia, de organização desse todo arcabouço cognitivo do sujeito e que vai acompanhar ele ao longo da vida. Quando você, psicólogo, também se debruça sobre a questão das sinapses e da chamada lá apoptose, que é a poda, né, a morte do neurônio, falando bem
bem superficialmente, a gente sabe que isso tem um corte etário que vai bater também nesse meio da primeira da infância, que a infância vai até 12 anos, não a primeira infância, mas a infância, né, no geral. Isso tudo o professor precisa ter na formação dele. Ele precisa entender isso e ele precisa ter uma base muito forte da avaliação formativa, que é o que vai informá-lo sobre como que está o processo de aprendizagem das pessoas que ele está mediando ali naquele grupo. Se o professor não tem noção disso, não sabe onde o aluno está, para onde que o aluno vai, o que é esperado daquele aluno, e isso é uma crítica que eu faço à Base Nacional Comum Curricular, porque ela é muito abstrata e ela cai para o conteudismo. Ela acaba elencando conteúdos que têm que ser aprendido. Ao invés de falar, bom, o aluno no final do primeiro ano tem que ser capaz de o quê? Para eu saber qual é a progressão. E isso precisa ser visto como uma sequência mesmo. Como você bem falou, eu não posso antecipar. Cognitivamente, desde lá de Bloom, a gente já tinha taxonomia desde a década de 60, e isso evoluiu ao longo da história das ciências cognitivas, das ciências de aprendizagem. O professor precisa entender sobre isso. E quando a gente fala da questão da alfabetização, que a criança ou o jovem, porque tem muito ensino de jovens e adultos que está aprendendo a ler e escrever, está aprendendo a nomear o mundo. E a gente cai numa briga entre o fônico e o global. Sim. Quando, na verdade, o que a gente deveria estar entendendo? Qual que eu tenho que usar em que momento para que tenha otimizada a chance de aprendizagem, que as pessoas entendam que o que ela pensa, ela consegue nomear oralmente e consegue codificar isso de alguma forma para ter significado não só silábico, como significado num discurso maior, né? E a gente percebe o quê? Várias teorias acontecendo que funcionam em colégios de classe alta, mas que não conseguem ter escalabilidade à escala para uma rede pública. E aí você acaba criando quase que um apartheid no Brasil, né? Aqueles que sabem ler e escrever e os que não sabem. E a gente normaliza isso, como se isso fosse normal. Não é. Em qualquer país do mundo que a gente tivesse a porcentagem de pessoas que a gente tem no Brasil que não conseguem interpretar um texto, não conseguem ler, não conseguem escrever para além do seu próprio nome, isso era motivo para cair um presidente da República. Eu Sim. Não vou dar dados aqui de nomes de pessoas para não expor, mas nessas minhas andanças pelo mundo afora, quando houve o impeachment da presidenta Dilma, eu cheguei num local bem à época e a pessoa me falou assim, poxa, Raquel, a gente soube, né, que a presidenta saiu, teve o impeachment, foi impeachada, mas a gente sabia que isso ia acontecer, porque como que a população ia aceitar esse número de crianças que não sabem ler nem escrever? Por isso que ela caiu, né? Falei, gente, não teve, infelizmente, relação nenhuma. Não teve nada. A relação normaliza. É. E quem está em situação de vulnerabilidade ainda acha assim, isso não é para o meu filho, isso é para o filho da minha patroa, isso é para o filho do meu patrão, isso é para o filho do rico. Conhecimento não é valorizado no Brasil. E com isso a gente vai criando cada vez mais esse apartheid e a falta de equidade. Então fica um hiato, um learning gap, que é diferente, esse hiato, né, do que a gente tem nomeado da perda de aprendizagem, que fala muito aí no Brasil agora com a pandemia, que é a learning loss. Tem uma perda de aprendizagem, mas você só perde o que você já tinha. Exato. Eu não consigo perder o que eu não tinha. Agora, antes disso, com a crise que já existia, tinha aí um hiato de aprendizagem. Riscos disso. Nossa, daqui a 20, 30 anos a gente vai ter impacto monstruoso. Primeiro, os empregos estão caminhando para um nível de automação, de uso de inteligência de máquina, e a gente vai precisar da relação, do relacional para sobreviver, porque isso a máquina não faz. Só que para ter o relacional, eu vou precisar, no mínimo, de literacia de dados, de literacia crítica, criticidade, de progressão na numeracia, de elencar causa e efeito. Se eu não tenho isso nas unidades básicas,
eu deveria ter aprendido na idade correta, como que eu vou desenvolver isso? Eu estou roubando esse direito constitucional de uma geração e estou dando um rótulo para essa geração de uma geração perdida. Isso é de uma crueldade extrema. Exatamente, Raquel. Você está trazendo pontos muito, muito fundamentais, né, para essa discussão de impactos da Covid. E a gente já discutiu até um pouco sobre a questão desse volta ao normal que não é normal, né? Então, na verdade, eu vejo que essa naturalização do fracasso escolar, que é o que a gente tem nesse país, né? E não só nesse país, talvez tenha em outros lugares também, mas aqui isso é como você disse, é a gente achar que é normal que algumas crianças demorem 3 anos para aprender a ler e escrever. E é normal que a gente não trabalhe na educação infantil com o planejamento para alfabetização, mesmo que seja uma etapa de educação básica. Ninguém está dizendo aqui que você tem que alfabetizar na educação infantil, mas a gente está falando que é importante oferecer oportunidades para que todos aprendam, né? Se a gente está numa educação privada, numa escola privada, da rede privada, a gente vê as crianças com 4, 5 anos brincando com letras. A gente vê que eles têm livrinhos para brincar. A gente vê que as famílias têm lá oportunidades de viajar, de mostrar o museu, de mostrar outros lugares. E aí, quando a gente traz isso para a realidade da escola pública, não, é ruim. Ah, não, não pode, vai roubar a infância. Como se a infância não fosse uma construção recente, né? A infância, na verdade, nós construímos paulatinamente nos últimos 2 séculos, mais ou menos, e não significa que a gente está tentando roubar a infância. A gente está, na verdade, lutando por uma educação mais equitativa. É só a gente começar a pensar um pouquinho sobre quando começam as desigualdades. E essas desigualdades, você já disse isso uma vez para mim muito bem sobre a questão do CEP, né? As desigualdades, elas começam no CEP que a gente mora. Quanto mais distantes são essas regiões em que as pessoas moram, é completamente diferente o tipo de acesso que elas vão ter, as oportunidades que elas vão encontrar. Essas oportunidades vão desde questões educacionais até mesmo questões de saúde. Se a gente for ver... É intersetorial, Renan. Sim. Porque ninguém aprende com fome, ninguém aprende doente. Uhum. O meu neto está lá em Bangu, todo mundo sabe que eu falo sempre que eu sou de Bangu, e bato nessa tecla, porque junto com... Nossa, ela é de Bangu, não parece que você é de Bangu. Isso, para mim, é de um preconceito muito velado, grande. Absurdo. E Bernardo está lá ainda em Bangu, mora lá, eu tenho casa, e estuda lá. Então, vira e mexe essa semana no WhatsApp da escola dele, escola fechada. Por quê? Operação policial. Será que a Secretaria de Segurança Pública, quando vai planejar uma invasão a uma comunidade, pensa que teto de escola não pode ser ponto de apoio para policial apontar um fuzil? Será que eles pensam qual a implicação que interditar uma escola por 15 dias pode ter no processo de aprendizagem? Não tem essa intersetorialidade. E eu não estou dizendo que não tem que ter operação. O que eu estou dizendo precisa ter uma visão sistêmica. Claro. Educação não é a bala de prata que vai resolver. O que vai resolver o Brasil é a educação. Aí joga tudo nas costas do professor. Não. A educação faz parte de um sistema. Né? E por que a gente fala muito da educação? Porque isso aqui que a gente está fazendo é uma proposta de educação não formal, batendo um papo, conversando com esses colegas que estão aqui, que vão ver depois, para que esse tipo de mensagem ecoe. Né? A gente precisa fazer circular isso, estourar essas bolhas de intelectualidade que estão encasteladas, bem distante da realidade. E quando a gente fala da política pública, o fazedor de política pública, o formulador de política pública, raramente vem desses meios periféricos. Então, ele acaba desenhando um mecanismo para coesão social, que é uma política pública, para fazer a sociedade girar, sem ele conhecer a demanda do público. Né? E a gente vota mal, ainda tem isso, a gente escolhe pessoas que não têm muita base. Qual seria
a situação ideal? Que a gente tivesse um nível de alfabetização maior para garantir mais acesso à informação desde a idade mais básica, mais baixa possível. E com isso, o raciocínio crítico subiria e a gente poderia ter mais formuladores de política pública e mais pessoas em posição de liderança, de poder de decisão, de origens plurais, de origens diversas. Como a gente está ainda aqui, falta 20 minutos, Renan, eu queria comentar uma coisa para trazer à baila aqui. Ontem, eu mencionei com você, antes de a gente começar esse bate-papo, foi publicado um relatório aqui na Inglaterra sobre os impactos da pandemia, não só na alfabetização, que a gente chama aqui de reception, que seria aquele ano de virada da educação infantil ali para o primeiro aninho, não só comentando esse ponto neural, mas também a questão do bem-estar, da autorregulação. E tem alguns dados que são interessantes, porque a gente não pode também achar que nós somos o pior país do mundo, o Brasil. E os países de primeiro mundo não tem problema. Tem problema. Agora, a questão é identificar esse problema e se organizar para resolver. Né? Por exemplo, quando eles compararam aqui o número de crianças que falam que estão com dificuldade de aprendizagem após esse ano, que seria o primeiro ano aí no Brasil, ele sobe. Eu tenho 72% de crianças dizendo agora que estão com muito mais dificuldade, quando o número anterior, em 2019, antes da pandemia, era de 59%. Isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que eu tenho um aumento, em média, de 3 crianças em cada sala que não conseguem se alfabetizar no final do ano. E isso não é uma questão somente, poxa, não teve aula porque estava remoto. Não é isso só. Pai perdeu o emprego, situação socioemocional afetada, a questão de ter perdido pessoas queridas, teve muita gente que morreu, né? É uma pandemia. Tem a questão de não ter estímulo, porque muitas dessas crianças, o local onde elas têm estímulo é o ambiente escolar, e a gente sabe que para ela se desenvolver, Renan pode falar disso melhor do que eu, o estímulo é extremamente necessário, essa mediação, essa conversa, essa leitura guiada. E outro ponto que eu trago dessa pesquisa é a questão da autorregulação. O que é autorregulação? Você usar o que você tem de instrumentos internos seus, recursos internos seus, para resolver questões e situações que são difíceis para você. E quando a gente fala de autorregulação, o número é que 76% das crianças precisam de mais ajuda do que o esperado para resolver alguma tarefa. Quando antes da pandemia, esse número era 20% mais baixo, era de 56%. Então, afetou não só a parte, gente, cognitiva, mas principalmente a parte emocional. E a gente precisa entender como que esses dois vieses estão interligados. Porque o que a gente tem, Renan, eu soube de casos aí no Brasil de escola que está pedindo o exame mental da criança. Tem muito. Raquel, está chegando eu estou nas escolas, estão chegando diagnósticos, as crianças já vêm pré-diagnosticadas, é autismo, é TDAH, são crianças que têm 4 anos de idade, que nunca frequentaram uma escola. Nos últimos 2 anos, ficaram convivendo só com o pai, com a mãe, e às vezes com outro adulto. Então, é isso que você está colocando, minha amiga. É realmente uma coisa difícil. Porque, na verdade, a gente tem que olhar para um modo como, para um sistema como um todo. Essa criança precisa estar alimentada, ela precisa estar disposta a aprender, ela tem que estar motivada para aprender, ela tem que estar com um ambiente familiar que está estruturado. Não estou dizendo estruturado em termos de pai, mãe, ou, sei lá, família nuclear, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo com o mínimo de paz para aprender.
tem crianças enlutadas. Quantas crianças que nós estamos observando que estão vivendo o seu luto e elas não têm palavras para expressar isso, né? Quando a gente é adulto, a gente fala. A criança não fala necessariamente, ela não sabe nomear sentimento. Ela não sabe o que é uma dor, o que é uma saudade, o que é um medo, né? As crianças, por exemplo, que vivem nesses contextos violentos que você também está relatando, por exemplo, no Rio de Janeiro, isso acontece ainda mais frequentemente, com várias comunidades, essas crianças escutam tiroteio durante alguns dias da semana, estão vivenciando isso dentro da sala de aula, escutando do lado de fora. Acho que a Raquel se travou. Não sei se a Raquel... Bom, vou continuar enquanto ela recupera aí a conexão, mas é muito importante a gente refletir sobre... voltou, né, Raquel? Sobre como essas crianças estão lidando, né? E a autorregulação que você traz no relatório é muito importante, né? A gente sabe muito bem sobre a importância do desenvolvimento de funções executivas, sobre o controle inibitório, a capacidade das crianças de aguardarem um pouco, esperarem um pouco para algumas realizações. Isso tudo está relacionado, na verdade, com a aprendizagem ao longo da vida, né? A gente não está falando só sobre aprendizagem na escola, a gente está falando com a questão de como esses adultos no futuro vão lidar com as expectativas, com a frustração, vão, por exemplo, ter melhores empregos ou empregos que que oferecem mais oportunidades. Então, tudo isso eu acho que está relacionado aqui. Tudo isso tem muito a ver com o que você está colocando. Não sei se sua conexão voltou, Raquel. Acho que está um pouco lenta. Raquel? Está ouvindo? Eu tô me vendo bem, Renan, e você está travado para mim. Será você que é o consegue contrário? me ouvir? Pessoal, no bate-papo, vocês me ouvem? Quem será que agora a gente vai lançar um desafio? Quem é que está com a conexão que não está funcionando? Não será o Raquel? O Renan. Mas, eu estou te Renan, ouvindo. Isso que bom. Isso me fez lembrar algo que você comentou no início, que é a questão da rigidez curricular. Tá? Óbvio que a gente precisa ter uma progressão de aprendizagens de forma coerente. Porém, o currículo ele tem que se adequar à demanda social e não a sociedade se adequar a um currículo engessado. Né? E essa questão que você colocou agora da frustração futura, nós somos adultos frustrados, porque a gente fica frustrado porque não conseguiu dar o currículo que estava desenhado. Quando, na verdade, o que a gente deveria ter? Uma resiliência, uma mobilidade de falar assim, bom, se a demanda social mudou, o currículo precisa mudar. Vocês conseguem me ouvir ou eu estou travando? A gente está te ouvindo agora. Agora já melhorou bastante sua conexão, Raquel, mas a gente descobriu que era a sua. Pronto. Obrigado. Aqui, ó, outra cola que eu quero trazer, que é importante a gente sair dessa conversa com isso no radar, é que não adianta nós ficarmos nessa prosa que a gente está tendo aqui, que é maravilhosa, sem ter ação. Então, eu preciso ter um plano de recuperação de aprendizagens. E esse plano de recuperação de aprendizagens precisa ser algo feito com as secretarias municipais de educação, e aqui eu estou falando para a rede pública, porque são 80 e tantos % dos alunos brasileiros, e principalmente um plano de recuperação de aprendizagens dos alunos em situação de vulnerabilidade social. Isso não é difícil de fazer. Se você pega, por exemplo, o sistema de dados, eu sei, eu mesmo estava como secretária municipal de educação de um local que não tinha sistema de dados. Eu tinha um monte de planilha solta. Mas se eu tenho, por exemplo, a planilha de quem tem CAD, que é o cartão de alimentação, né, de vulnerabilidade social, eu converso lá com a Secretaria de Desenvolvimento Humano, eu vou começar as ações para aquele que é mais vulnerável. Esse precisa de mais ajuda. Isso é equidade, não é dar igual. É dar mais para quem precisa de mais para chegar no mesmo local a todos. Né? Então, é preciso ter esse plano de recuperação de aprendizagens que saia da falácia
que saia apenas do discurso que é a educação que transforma para tirar foto, botar no Instagram e fazer campanha eleitoral. Uhum. E a gente sabe que no Brasil, a cada 2 anos, tem uma coisa chamada eleição que freia tudo isso. Então, nós precisamos contar com quem? Com os funcionários de carreira das secretarias municipais de educação. Sim. Porque esses não vão mudar. Cargo de secretário pode mudar, prefeito vai mudar, mas quem é de carreira vai continuar. E essas pessoas têm uma responsabilidade de fazer a mudança sistêmica. Então, precisa desse plano de recuperação que vá para a ação, começando pelos mais vulneráveis. E palavras que eu coloco, né? O Renan falou muito aqui de equidade, eu acredito que aquele desenho que é super famoso, né? De ter 3 pessoas olhando por cima de uma cerca e que a gente precisa dar um caixote de alturas diferentes para olhar a cerca, eu vou além, a gente precisa tirar a cerca. Né? Essa cerca é essa questão da normalidade que existe. É isso aí. É perfeita a sua colocação, porque, na verdade, a gente naturaliza a existência de uma cerca que separa aquelas pessoas da oportunidade de assistir. Exato. Né? É muito e até bom. Que ponto eu estou sendo assistencialista de falar assim, olha, você depende de mim, se você não der o caixote para você, você não é ninguém. Eu tenho que empoderar aquele sujeito para que não haja cerca. Né? E isso assusta. Isso assusta porque isso mexe no status quo. E isso começa por onde, gente? Pela alfabetização. Sim. Você traz... Nossa, Raquel, eu estou aqui impressionado, porque essa colocação que você traz é muito interessante. Porque se a gente colocasse isso como uma hipótese metafórica, como um exercício de reflexão, provavelmente as pessoas iriam achar argumentos para naturalizar a existência da cerca. Ah, não, tem que pôr, senão eles vão se misturar. Ah, não, eles vão atrapalhar, eles vão fazer... Que é o que a gente observa na educação, né? Não vai alfabetizar por quê? Não, porque não pode ainda, são muito pequenos. Ah, não pode, porque isso vai estragar. Então, a gente sempre acha desculpas que normalizam a existência daqueles limites que, na verdade, foram inventados por nós mesmos. E são agora, se você for na rede privada, o filho dessa pessoa que critica vai estar escrevendo o nome dele, vai estar fazendo a chamada, olhando para a letra. Essa pessoa vai ficar super orgulhosa do filho estar lendo aos 4, 5 anos de idade, rótulos de tudo quanto é coisa. Sim. Por que o filho do pobre não pode ler cedo? Exato. Tem que brincar? Óbvio que criança tem que brincar. E Sim. Você pode aprender a brincar com os sons, com as letras, tá? Então, a gente se prende a algumas guerras que só gastam energia. Né? Eu defendo Paulo Freire, adoro as ideias de Paulo Freire, só que a nossa academia precisa evoluir. Porque, por Sim. exemplo, se Paulo Freire fosse fazer um concurso, ele não poderia fazer concurso para nenhuma escola de educação. Primeiro, ele era formado em Direito. Ele não tinha licenciatura e nem pedagogia. Segundo, ele não era doutor. Ele foi doutor honoris causa, por todo o trabalho que ele fez. Mas ele nunca sentou para fazer uma tese. E a gente tem uma academia extremamente elitista. Sim. Então, aprender a gente prioriza muito mais os títulos a conversar. Do que... Desculpa, te interrompi, Renan, pode falar. Desculpa, eu te interrompi. É que eu só fiz um momento que você disse sobre essa questão e eu estava falando, né? A gente valoriza muito mais os títulos no país do que o conhecimento que as pessoas têm. E isso é muito complicado, né? Porque a gente acaba valorizando um tipo de saber e excluindo todo o resto. E a escola faz isso por excelência, né? A escola valoriza os saberes. A criança chega, ela tem dificuldade de aprender tudo. Ela tem dificuldade de aprendizagem geral. Ué, mas ela pega, ela cuida da casa dela, ela ajuda a limpar a casa, cuidar dos irmãos, ela ajuda a levar os irmãos para a escola. Ou, às vezes, infelizmente, tem crianças que trabalham, por exemplo, vendendo coisas ou ajudando os pais. E essa criança sabe dar troco, essa criança sabe negociar, mas na escola não vale nada isso. Na escola, essa criança é vista como a que não sabe matemática, não sabe português. E aí a gente esquece de valorizar alguns saberes porque a gente está pensando no saber que essa criança ainda não tem. E é muito estranho, né? É como a gente faz essa naturalização.
E aí, Renan, volta para a avaliação. Porque qual é o cerne da avaliação? Se você pegar qualquer teórico, qualquer pessoa de avaliação, você precisa avaliar e dar feedback sobre o que o aluno sabe. E no Brasil, a gente avalia para dizer o que o aluno não sabe. E você não consegue construir nenhum andaime, pegando a Vygotsky, em cima do que você não tem. Você precisa saber o que você já tem para você poder construir em cima. Então, sim, nesse momento de pandemia, é no mínimo cruel querer enfiar goela abaixo o mesmo tipo de aula que se dava antes da pandemia. Mas também é tão cruel quanto cruzar os braços e falar assim, não posso fazer igual, então não sei como eu vou fazer. Né? O que a gente está é num momento de disruptura mesmo, de disrupção, de virada. E isso foi causado por um fator totalmente fora do controle, que foi o fator pandêmico. E eu vou dar uma notícia para vocês: não é a última pandemia, virão várias. A gente tem cidades inteiras, por exemplo, com risco de desaparecer por causa da crise climática. Eu não dou para vocês 10 anos para a gente ter refugiados, não de guerra, mas de clima no planeta. E a gente ainda acha que é besteira falar sobre sustentabilidade. Ou então fala assim, não, mas na minha escola ninguém imprime mais nada, é tudo na nuvem, a gente não queima carbono. Sustentabilidade não é isso, gente. Sustentabilidade passa pelo que a gente está falando aqui, né? De fazer com que as coisas tenham sustentabilidade, que sejam perenes e que atravessem situações de contingência social, de contingência climática, de contingência fiscal. E a gente deveria estar preparado para isso. A gente não consegue. Não é pensar fora da caixa, é jogar a caixa fora. Sim. Joga a cerca, joga a caixa, joga tudo fora. Exatamente isso. Nossa, Raquel, eu não tenho nem palavras para te dizer o quanto eu estou ficando triste agora, porque a gente está quase caminhando para o final. Mas o papo está começando a ficar ainda mais quente. Eu acho que a gente está trazendo coisas muito importantes aqui. E, infelizmente, já é quase meia-noite aí, já está muito tarde. E eu queria que a gente faça mais um Diálogos Edub com você. Eu acho que a gente podia fazer no futuro, eu sei que não semana que vem, mas a gente deixa para logo mais, para fazer mais uma conversa e dar continuidade, porque você trouxe pontos muito importantes aqui. E eu acho que a gente não esgota esse diálogo, né? É um encontro entre dois amigos, é um encontro com uma especialista bastante conhecida na área de educação, mas que a gente vai dar continuidade, sim, no futuro para pensar em outras coisas. E o que eu acho que é fundamental dessa fala é que a gente não traz aqui soluções, mas a gente ecoa essas informações. Esses dados que você está trazendo, Raquel, são coisas que a gente vai ecoar, a gente vai pensar, vai refletir nos nossos grupos, no nosso potencial imediato de ação. A gente vai tentar romper as barreiras, tirar as cercas, jogar fora a caixa e mudar, né? Lutando por uma educação mais equitativa, de qualidade, mais inclusiva, né? Bom, que a gente possa fazer disso uma realidade, sabe? Tomara. Eu agradeço demais o bate-papo, Renan. E Renan, gente, me deu uma ideia genial, que é emprestar o canal com essa capilaridade que tem, para que a gente possa ouvir várias vozes diversas. A gente precisa sair desse ciclo de endeusar as mesmas pessoas e não ouvir quem pensa diferente. Política pública se faz conversando com quem pensa diferente. Então, tá aqui no bate-papo, vocês estão vendo, para vocês se inscreverem no canal do Instituto Edub. Vamos fazer um mutirão. Vocês viram como o Renan é uma pessoa que traz ideias novas, e aqui no YouTube a gente precisa ter no mínimo 1.000 pessoas para que as lives aconteçam. Então, eu peço a todos os meus seguidores que a gente agora ajude mais uma casa da educação a crescer, um lugar que a gente possa sair dessa solidão pedagógica, com uma pessoa que eu confio 100%, que é o Renan. Tá aí, ó, o link para vocês se inscreverem. Por favor, divulguem para os amigos. E quem quiser interagir mais comigo, também tá o meu link para minhas redes sociais. Renan também está em as redes sociais dele.
Entre lá no meu Instagram, tem um linkzinho que tem todas as questões que vocês podem me encontrar na jornada, no Instagram, no canal. Renan também tem no dele. E é assim que a gente vai conseguir hackear e mudar o sistema, quando a gente entender como que o sistema funciona e quando o conhecimento for democratizado. Porque enquanto tiver diferença de expectativa entre quem estuda em escola pública e escola privada, infelizmente eu não posso dizer que tem uma democracia. Exatamente. Plenamente de acordo com você, Raquel. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos que assistiram e assistiram de forma síncrona e assíncrona também. Faço das palavras da Raquel as minhas palavras em torno da importância de vocês seguirem os sinais sociais e a gente ecoar bastante essa discussão de hoje. Então, Raquel, minha querida amiga, obrigado por tudo. Te espero em breve em mais um Diálogos Edub. Tchau, tchau. Assim seja, gente. Boa noite. Fiquem bem. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.